Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma verdadeira batalha de ideias que acabou definindo o destino econômico de um continente inteiro. É que por décadas, essa pergunta aí, ela foi o centro de um debate acirrado, sabe? Colocou frente a frente algumas das mentes mais brilhantes da América Latina. Para entender essa discussão toda, a gente vai passar por 4 momentos principais. Primeiro, o sonho do desenvolvimento nacionalista. Depois, como surge a teoria da dependência. Aí a gente vê que ela não era uma coisa só, tinha 3 visões diferentes. E por fim, as consequências disso tudo. Essa ideia de uma nação que meio que se perdeu no caminho. Então, tudo começa ali nos anos 50. Existia uma visão muito forte, sabe? Uma ideia bem nacionalista para o futuro da América Latina, que ganhou corpo com o trabalho de 2 verdadeiros gigantes intelectuais daquela época. De um lado, a gente tinha a CEPAL, a Comissão Econômica da ONU, que estava mais focada na grana, na economia. Eles criticavam essa dinâmica de centro-periferia, né, onde os países ricos levam vantagem, mantendo os mais pobres só como exportadores de matéria-prima. Do outro lado, tinha o ISEB, no Brasil, que olhava para a política. A ideia deles era juntar uma galera, uma coalizão de classes, para liderar a tal Revolução Industrial Nacional. Então, pense assim, a CEPAL deu o mapa econômico e o ISEB tentou montar o time político para botar o plano em prática. E no centro de todo esse projeto, de todo esse sonho, tinha uma figura quase heróica, a tal da burguesia nacional. A teoria era que essa classe, formada por industriais locais, patriotas, ia liderar a virada. Eles iam comandar uma revolução capitalista própria, sabe, para finalmente se livrar do controle econômico que vinha de fora. O objetivo, então, era bem claro: fazer uma revolução capitalista nacional. Como? Industrializando o país, substituindo o que vinha de fora por produtos feitos aqui. A ideia era construir um mercado interno forte e, com isso, conquistar a tão sonhada independência econômica. Parecia um plano em tanto, né? Pois é, o sonho era bonito no papel. Mas agora a gente entra na parte em que essa visão super otimista deu de cara com um muro. A realidade política da época. Olha, foi uma coisa atrás da outra. Em 59, a Revolução Cubana chegou e radicalizou a esquerda no continente todo. Logo depois, no comecinho dos anos 60, o modelo de substituição de importações começou a fazer água, entrou em crise. E aí, o golpe de misericórdia, pelo menos aqui no Brasil, em 64, o golpe militar, que aliás foi apoiado por essa mesma elite industrial. Foi o estopim para uma nova teoria surgir e tentar explicar por que tudo tinha dado errado. E esse é o ponto-chave, a grande virada da história. A tal burguesia nacional, aquela que era para ser a heroína da nação, na hora do vamos ver, ela se aliou aos militares e aos interesses estrangeiros. Ou seja, ela não ficou do lado da nação, ficou do lado do próprio bolso. Então, se o sonho nacionalista era só uma ilusão, qual era, de fato, a causa do subdesenvolvimento? O fracasso desse projeto todo abriu um buraco, um vácuo de ideias. Ficou claro que era preciso uma explicação nova, bem mais crítica, para entender a real situação da América Latina. E foi justamente das cinzas desse projeto nacionalista que nasceu uma ideia nova e muito poderosa, que mudaria todo o debate: a teoria da dependência. O que essa teoria dizia era algo bem radical para a época. A tese era que o subdesenvolvimento não é só um estágio que um dia vai passar, sabe? Não. É uma condição estrutural. Ela é causada pela posição que a nossa região ocupa no sistema capitalista global. Ou seja, o problema não é que o sistema esqueceu da América Latina, mas que ele precisa que ela continue subdesenvolvida para funcionar. Mas o mais interessante é que não existia uma teoria da dependência. Na verdade, eram pelo menos 3 interpretações diferentes que disputavam entre si. Tinha a galera da superexploração, que dizia que o desenvolvimento capitalista aqui era impossível, e a única saída era a revolução socialista. Tinha a turma da dependência associada, que achava que o desenvolvimento até podia acontecer, mas seria um desenvolvimento torto, associado aos interesses das multinacionais. Para eles, o foco tinha que ser em democracia e justiça social. E, por fim, a visão nacional dependente, que ainda acreditava que um projeto nacional, embora difícil, ainda era possível. Era uma briga de gente grande. E nessa disputa de ideias, uma delas acabou levando a melhor, pelo menos no meio intelectual: a da dependência associada, que era defendida por figuras como Fernando Henrique Cardoso. Essa visão se tornou a dominante e, com isso, o foco do debate mudou. Saiu do nacionalismo econômico e foi mais para a questão da democracia e da justiça social. Bom,
E essa mudança toda, que começou no campo das ideias, não ficou só nos livros, não. Ela teve consequências muito reais, muito concretas, que acabaram moldando a América Latina por décadas. É só olhar para esse gráfico para ter uma ideia do impacto econômico. Olha só, entre 1950 e 1980, no auge do chamado nacional-desenvolvimentismo, o crescimento médio do PIB per capita foi de 3%. Já no período do Consenso de Washington, ali nos anos 90, 2000, esse número caiu para 1,6%. É quase metade. Os números contam uma história bem clara, né? E aí vem, talvez, a maior ironia dessa história toda. O próprio Fernando Henrique Cardoso, um dos principais nomes da teoria da dependência, quando virou presidente do Brasil, disse a famosa frase: "Esqueçam tudo o que eu escrevi". Ele implementou justamente as políticas neoliberais, aquelas que a teoria dele, lá atrás, ajudou a criticar. Uma reviravolta e tanto. O legado que fica é complexo. O foco dos intelectuais mudou do nacionalismo econômico para as discussões sobre democracia, direitos, justiça social, o que é super importante, claro, mas, ao mesmo tempo, a ideia de um projeto de nação unificado, focado na economia, foi perdendo força. E foi exatamente essa brecha ideológica que permitiu a entrada com tudo das políticas neoliberais nos anos 90. No fim, os países ficaram mais frágeis, mais vulneráveis às pressões econômicas que vêm de fora. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que continua super atual. Será que uma nação consegue se desenvolver de verdade para valer sem ter um projeto nacional compartilhado por todos? Fica aí a reflexão. O debate que começou lá nos anos 50, como a gente viu, está longe de terminar.